Aqui no canal, em vários vídeos passados, a gente já analisou algumas vezes o seriado Bob Esponja. Talvez não da forma mais legal possível, afinal a gente fez um vídeo de vazio. E eu sei que esse tema se tornou uma baita chacota, afinal tudo é vazio. Mas na minha opinião, um vídeo de vazio bem feito consegue ser um ótimo vídeo no fim do dia. A Fenda da Pedra, o Turno Macabro são ótimos exemplos de episódios incômodos de Bob Esponja. Mas vocês sabiam que o fim da Fenda do Biquíni e a morte do Bob Esponja já foram apresentadas de forma canônica há muito tempo no seriado? Da forma mais trágica possível, sim, isso é verdade. E nesse vídeo a gente vai voltar lá na quinta temporada, no episódio 19, para entender como a Esponja-Range se tornou o último resquício de vida de Bob Esponja. Antes da gente se aprofundar mais sobre o episódio, eu quero explicar o que significa a Esponja-Range. Isso porque esse nome está referenciando algo da vida real, a Stonehenge, aquela famosa estrutura de pedras que fica na Inglaterra. Tu certamente já viu uma foto dela por aí. Ela é uma estrutura composta por ciclos de pedras que tem cerca de 5 metros de altura. E bom, essa estrutura é um dos maiores mistérios que a humanidade já encontrou na era moderna. Isso porque na época que ela foi construída, não existiam ferramentas nem guindastes. Todas essas pedras que pesam toneladas foram carregadas por mãos humanas há milhares de anos atrás. Isso aqui é uma meio pirâmides do Egito. Quem construiu? Foram aliens? Gigantes? Não se sabe. E isso compactua para que a Stonehenge se torne um grande mistério, fora que ela é bem bonita. Tirando esse misticismo em torno da sua construção, tem mais uma curiosidade que faz com que essa estrutura se torne algo enigmático. No dia 21 de julho, o Sol nasce alinhado com a pedra principal, criando esse efeito interessante. E por que isso aumenta o mistério dela? O Sol nascer alinhado com ela dá a entender que a construção dessa estrutura foi premeditada, pensada, não foi o acaso. Isso porque quem construiu pensou em fazer com que ela se alinhasse com o Sol. Pois é. Teorias e mais teorias. Ela foi construída durante 3 fases, e a ciência teoriza que demorou em torno de 2 anos para que essa coisa fosse concluída, muito devido ao peso das pedras. Enfim, essa intro foi um pouco grande, mas tirando o significado da Stonehenge na vida real, vamos entender o significado da Esponja-Range no Bob Esponja. O episódio começa com uma ventania forte na Fenda do Biquíni, que aconteceu do nada. Um casal sai de um restaurante e o homem diz: "Que ventania, Netuno deve estar bravo com a gente." A mulher que tá com ele então dá risada e cita que todo mundo sabe que Poseidon é o rei dos mares e não Netuno. Quando ela fala isso, o lanche que ela tava segurando acaba voando junto com a ventania e o marido dela se ajoelha e chora, como se aquilo tivesse sido um castigo causado pelos deuses. Esse trecho nos mostra que a galera confunde bastante Poseidon com Netuno. Seria esse o motivo da ventania? Não sabemos. O lanche da moça que saiu voando acaba voando na cara do Bob Esponja, e isso acorda ele. E quando ele vai na janela ver o que tá acontecendo, ele nota a ventania. E bom, o vento acaba batendo nos poros dele, o que cria um som curioso, como se fosse o de uma flauta. Dependendo de como ele se move ou se estica, as notas musicais ficam mudando. E esse som que ele emite, por algum motivo, atrai as águas-vivas. Elas ficam hipnotizadas pelo som. Todas as águas-vivas da Fenda do Biquíni ficam atraídas pelo Bob Esponja, perseguindo o som que ele tá emitindo. Elas parecem pacíficas e ficam brincando com ele, só que dentro dele. Eu sei, isso é bem esquisito. Inicialmente o Bob Esponja vai se divertir muito, e eventualmente o sol vai nascer, ou seja, tá na hora de trabalhar. Como as águas vivas eram atraídas pelo som, elas simplesmente não deixam o Bob trabalhar. Isso porque aquela ventania não acaba. Quanto mais vento, mais som o Bob emite. As águas vivas, juntamente com a ventania, ficam colocando o Bob pra dentro de casa o tempo todo, parecendo que ambas as coisas estavam trabalhando em conjunto para que ele fosse afastado do Siri Cascudo. E se vocês acompanham esse desenho com frequência, vocês sabem como o emprego do Siri Cascudo é tudo pro Bob Esponja. Vai chegar um momento em que as águas vivas prendem o Bob dentro de casa. Inclusive, durante esse acontecimento, os dedos dele ficam presos na porta e incham. Nessa hora, ele vai até tentar ligar pro siriguejo pra explicar sua demora, mas a mão dele tá inchada, não dá pra discar. A impressão que fica é que as águas vivas, somadas à possível fúria de Netuno, estão corroborando pra tornar esse o pior dia da vida do Bob Esponja. Eles estão fazendo isso de propósito pra que ele não consiga trabalhar. Quando ele finalmente consegue ligar pro siriguejo, o siriguejo ajuda ele de uma forma um tanto quanto cruel, eu acho. Ele pesca o Bob Esponja com uma vara e arrasta ele pro Siri Cascudo. Só que a ventania vai continuar puxando o Bob. Inclusive, essa cena é bem engraçada, porque o siriguejo fica usando táticas de pescador nessa cena. É real engraçado. Peguei. Bom, ele está resistindo. Olhando até aqui, ficou bem claro que a ventania e as águas-vivas não eram um mero acaso. Realmente tem algo conspirando contra o Bob Esponja. Talvez contra a Fenda do Biquíni inteira. Afinal, a gente viu no começo do episódio que não é só o Bob que tá tendo um dia ruim. Pronto pro trabalho.
Eventualmente, o Bob Esponja consegue chegar no trabalho, e enquanto trabalhava, a ventania conseguiu bater dentro da cozinha, fazendo com que os poros dele tocassem a música de novo. E é a partir daí que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Isso porque o vento que antes soprava pessoas, agora tem o poder de soprar casas. As águas vivas são atraídas até o siricascudo, e o siricascudo inteiro é assoprado para longe, junto com o Bob Esponja, que acaba voando até a casa do Patrick. Obviamente, junto do Bob vieram as águas vivas, e elas acabam eletrocutando o Patrick, e isso deixa ele bem irritado, num nível que ele expulsa o Bob Esponja da casa dele, dizendo que ele é uma má influência. O Patrick é o melhor amigo do Bob, por que ele consideraria ele uma má influência? Mais uma vez, parece que ninguém quer o Bob por perto nesse episódio, nem mesmo o seu melhor amigo. Bom, pela primeira vez no episódio, o vento vai parar, logo a música que o Bob emite também, e isso irrita as águas vivas, que eletrocutam o Bob. E bom, sem ter o que fazer, ele se esconde dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele vai tentar bolar um plano para despistar as águas vivas de vez. E formar esse plano é um pouco difícil, tanto que o Bob cria barba e um grande cabelo nesse trecho. E claro, ele faz um amigo, uma literal estátua de pedra que ele fez dele mesmo. Uma parada bem o filme Náufrago. Essa cena a gente vê que o Bob tá bem pancada já. Ele fica conversando e tomando chá com a estátua. Essa coisa se tornou a sua única amiga. E bom, é durante esse momento de chá que o Bob vai notar uma coisa bem importante. A estátua dele também produz sons quando o vento passa pelos buracos dela. Só para ter certeza dessa nova descoberta, o Bob decide colocar ela do lado de fora para tentar atrair as águas vivas e então assim conseguir escapar. Só que a estátua não produzia um som tão bom quanto o do Bob. Ela produz som, mas um que ao invés de atrair, afasta as águas vivas. E isso deixou elas bravas naquele momento. O Bob decide então construir mais estátuas de vários tamanhos, tudo para que o som produzido por cada uma delas fosse diferente um do outro. Eventualmente ele iria achar o som certo. Dito e feito, depois de terminar todas elas, ele coloca as estátuas em círculo, no mesmo padrão da Stonehenge. E o plano dele incrivelmente funciona. As águas vivas realmente ficaram atraídas e se divertiram com as estátuas, deixando uma brecha pro Bob escapar. E é agora que o grande clímax desse episódio chega. Vendo que o plano funcionou, o Bob fica muito feliz e sai correndo do campo de águas vivas até a fenda do biquíni. Mas quando ele chega lá, ele encontra o siricascudo enterrado na areia, no melhor estilo Planeta dos Macacos. Sabem a fenda do biquíni? Amigos, moradores, Gary, tudo que o Bob conhecia se foi. Ele ficou tempo demais naquela caverna, talvez mais tempo do que precisava. Nada nem ninguém que ele conheceu existia mais. Tudo foi esquecido com o tempo. O tempo que ele estava longe condenou a vida que ele tinha. Quando ele percebe que somente ele ainda existe, ele se desespera. E sabem qual a parte mais estranha desse episódio? Isso não é um sonho, isso não é um conto, isso aconteceu. E a gente ainda tem um skip de tempo de 3.000 anos. Nesse skip, nós vemos aliens indo visitar a Stonehenge e não fazendo a menor ideia do que aquela construção significa ou simboliza. E fica uma sensação esquisita, porque se a gente fizer um paralelo com a vida real, a Stonehenge simboliza o desespero de alguém que estava tentando fugir de um local para viver a sua vida normalmente de novo. E anos depois, aquele monumento foi encontrado. Os aliens não sabiam o que ela simbolizava. Agora, usem essa lógica para Stonehenge. Será que isso simboliza uma guerra? Uma luta? Uma vida? Uma morte? Uma filosofia? A gente não vai saber. Nesse episódio, assim como todo mundo, o Bob Esponja morreu e deixou para trás somente essas estátuas com o formato dele. O provável único vestígio de toda aquela cidade é a Stonehenge. Esse episódio é muito comentado entre os fãs da série porque ficaram muitas pontas soltas. Primeiro de tudo, por que essa ventania acontece? Seria Netuno enviando ela para castigar os moradores da fenda do biquíni? Nisso já se inicia duas novas questões. Ficou claro que tanto Netuno quanto Poseidon existem em Bob Esponja. Netuno, no seriado, sempre foi tido como o deus dos peixes, mas vocês já notaram que Netuno parece mais um príncipe do que um deus? Eu sei que ele tem duas versões no desenho, mas em ambas ele parece bem mais um príncipe. Até mimado ele é. E bom, caso você não saiba, Poseidon também é canônico em Bob Esponja. Mais especificamente no filme. Talvez Poseidon seja o real rei dos mares e cansou dessa confusão entre ele e Netuno vinda da fenda do biquíni. Por isso esse castigo com a ventania. Mas por que isso afeta principalmente o Bob Esponja? Não sei ao certo. Isso vai ser mais a gente teorizando do que qualquer coisa. E se talvez o Bob Esponja tenha feito algo para Poseidon
Plutão/Netuno. Existe um episódio onde Bob Esponja simplesmente desbanca Netuno numa competição de fazer hambúrguer. Talvez Netuno tenha se cansado desses desacatos. Por isso essa punição à fenda do biquíni e principalmente a Bob Esponja. Nem mesmo seus amigos o querem mais por perto, e isso no momento que ele mais precisava. Há quem diga que esse episódio não é canônico, mas há também quem acredite que esse episódio na verdade é o real final de Bob Esponja, apenas contado de forma precoce. Se isso é fato ou não, eu não sei, mas eu gosto de pensar que sim. Esse tragicômico de fim de mundo é engraçado, e me lembrou muito o final de Uma Noite Alucinante 3. Sponge é um episódio desesperançoso, que na primeira vista parece engraçado, mas que se você analisar com outros olhos, traz uma sensação de tristeza, abandono e desesperança. Povinho, comentem ideias de episódios ou desenhos que vocês gostariam que a gente analisasse. E se tudo der certo, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada por verem esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau!